Bem, eu trouxe um capítulo uma parte, né, de um capítulo daquele livro da Faiga, que é Universos da Arte, em que ela vai falar sobre espaço e expressão. Pronto. Ela começa o capítulo falando que forma é igual a conteúdo e que ela vai desenvolver esse, esse conceito, né, que ela está dando. Então, ela começa falando sobre a expressão da gente nos espaços, que essas expressões, elas se dão desde do começo da nossa vida, quando a gente vai começando a se reconhecer como um ser humano individual, a gente vai começando a perceber o nosso corpo e a gente vai começando a perceber o espaço, né? A gente vai percebendo os limites entre a gente e o mundo, e a gente passa a se expressar a partir da forma como a gente se relaciona com esse espaço. Então, ela parte dessa percepção para poder falar sobre essa expressão de elementos pessoais, né, de conteúdos, a partir de como a gente utiliza esse espaço, né? E ela também vai falar que, a partir daí, inclusive, a gente vai estruturando a nossa percepção consciente. A gente vai se percebendo no mundo e elaborando algumas coisas, né? Da nossa experiência. A gente vai tendo umas experiências e aí a vida vai acontecendo no mundo, a gente vai esbarrando umas coisas, vai elaborando essas experiências. E que, de toda forma, o espaço se atravessa aí, inclusive na nossa linguagem. Então, ela vai falar, por exemplo, de prefixos, de sufixos, da etimologia de algumas palavras que faz referência ao espaço, para falar de sentimentos. Por exemplo, eu não lembro se ela usa esse exemplo, compreender, né? Faz uma analogia a uma ação e a uma ação que se faz junto. Tem outro exemplo que ela dá, por exemplo, quando a gente se expressa falando que algo foi profundo, a gente está utilizando uma imagem espacial, né, para falar de um determinado sentimento. Então, ela vai tocando nesse tipo nessas expressões que a gente tem, né? E um dos exercícios que ela faz é esse com linhas. Ela pede para uma pessoa fazer uma linha qualquer no quadro, né? E ela faz. Aí vem outra pessoa e imita essa linha, faça a mesma linha. E depois ela convida uma terceira pessoa para cobrir a primeira linha. E aí ela pergunta: é, mudou? A linha mudou? Né? E as pessoas observam que sim, que a linha mudou, que havia algo de diferente. Que a primeira linha que foi feita tinha uma maior fluidez, ela era mais hesitante, né? Diferente, por exemplo, da linha quando ela foi coberta, né? Que a pessoa, por estar ali atenciosamente cobrindo, perdia da espontaneidade. Era possível perceber que a linha estava menos espontânea, estava mais dura, mais meio travada, assim, a curva estava bem delimitada, a reta estava bem delimitada, o ângulo estava ressaltado, né? E aí ela fez esse exercício para sensibilizar, né? De que essas linhas elas trazem alguns sentidos e que elas são muito pessoais. Então ela diz assim: vendo uma linha é como se ouvíssemos a voz de alguém que nos fala com certo timbre e certa cadência, né? A gente fala. Todo mundo aqui, se fosse falar uma mesma palavra, falaria. Mas haveriam grandes diferenças entre um e outro, né? Então, ela faz essa aproximação. E para reforçar essa ideia, né, para reforçar esse ensino, ela traz. Eu não sei se ela trouxe essas composições do Leonardo da Vinci, do Van Gogh, mas foi as que eu trouxe.
ela comenta sobre o Leonardo da Vinci, comenta sobre o Van Gogh, e aí, nesses comentários que ela fez, eu acabei trazendo essas duas imagens que me chamam muita atenção. Elas são bem diferentes, né? Ela vai dizer que tanto haviam detalhes biográficos do sujeito impressos naquelas escolhas pictóricas, quanto também haviam detalhes, assim, também havia aspectos do próprio espírito da época. Eu tô usando as minhas palavras, ela usa outras, tá? Mas essas são as palavras que eu estou usando. De que havia algo da estética da época, da filosofia da época, da própria ciência da época, né, dos conflitos que os sujeitos daquela época estavam passando, que chegavam a ser expressos nessas obras, misturado com os aspectos da própria biografia do autor. Porque o Freud, por exemplo, faz uma interpretação sobre ela, trazendo os conteúdos da vida pessoal, né, de como que eles se expressam nessas escolhas, né, que esse menino Jesus era o próprio Da Vinci, né, que este cordeiro tinha um determinado significado, que Maria, que estava no colo de Santa Ana, também estava relacionado a aspectos da biografia do autor, os olhares, os movimentos, né? Ele vai fazendo uma interpretação bastante subjetiva dessa composição. Uma das poucas memórias do Da Vinci sobre a infância dele é um abutre que entra, se eu não me engano, entra pela janela do quarto e pica a boca dele. E aí, segundo Freud, essa memória ela é uma fantasia. E essa fantasia fazia referência a questões sexuais. Porque, enfim, era o Freud, né? Ele tem que puxar a sardinha para a teoria da energia psíquica sexual dele. Mas ele faz essa leitura. Bem, uma crítica que o Jung faz, que a Nise faz, né, falando dessa interpretação do Freud, é que o Freud ele se restringiu a uma leitura individual, né, a olhar apenas os aspectos subjetivos, e que não, e que haviam também aspectos coletivos naquela obra, né? E aí talvez a Faiga, e que remetem a um espírito da época também, aí talvez a Faiga ela faça esse diálogo, apesar dela não declarar. Bem, gente, essas duas imagens, elas dizem respeito a épocas diferentes e a pessoas diferentes, né? No caso da imagem do Leonardo da Vinci, é do Renascimento, é uma imagem renascentista. O gênio, a genialidade do homem e as potencialidades do indivíduo, elas eram ressaltadas, né? Era uma época de luzes. Aquilo que era racional era o topo das galáxias, assim. Tipo, era uma época em que se dava um grande acento e o pessoal estava muito empolgado com o fato do ser humaninho ser dotado de consciência e racionalidade. E isso se expressava nas pinturas também, né? A tentativa de fazer uma produção realista, as escolhas das linhas, da linearidade, da sutileza, né? Dessas linhas, da retidão delas, os detalhes referentes ao sombreamento, à perfeição dessas expressões, né? A serenidade dessas expressões, tudo está relacionado com esse espírito da época.
Assim também como outras escolhas formais, né, como as cores, como o zelo com a perspectiva, enfim, tudo isso entra nessas escolhas formais e falam sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre ideologias. Essas formas elas falam mais do que o próprio conteúdo que tem aí. O conteúdo da imagem enquanto uma obra que fala sobre uma temática religiosa, ok, beleza. Uma obra que fala sobre conteúdos subjetivos do autor, beleza. Mas também uma obra que denuncia aspectos da própria época que se vivia. Afinal, a arte é isso, né? A arte é uma das primeiras linguagens que diz o que é que está acontecendo no mundo. Se pergunta para os artistas primeiro, ei, o que é que está acontecendo no mundo? Por ser essa linguagem, né? E que traz elementos, inclusive, de uma certa intuição, né? Uma sensibilidade para o que está acontecendo, enfim, para o que se tem sentido. Já o Van Gogh traz uma outra escolha, né? Ele traz outros elementos pictóricos. Você vê os traços dele, você vê as pinceladas. Há uma escolha das cores com uma maior intensidade. As cores, elas estão colocadas aí de uma forma meio bruta, assim. Aqui é amarelo, aqui é verde, aqui tem uma linha preta, né? Ele vai dar algumas variações de sombreamento também de uma forma bastante dramática, né? Não tem um degradê, não tem uma sutileza nisso, né? Algo que está sendo destacado. Vocês conhecem um pouco da história dele? O Van Gogh, ele era, tipo assim, tido como um sujeito disfuncional. Ele era tido como um fracasso, né? Ele era um homem impulsivo, ele também passou maior parte da vida sendo ajudado pelo irmão, né, sem conseguir ter certa autonomia, né? Ele tinha rompantes depressivos e, se eu não me engano, também algumas internações psiquiátricas. Ele se encontrou com alguns artistas da época e ele cortou a própria orelha numa situação de discussão com um desses artistas, né? E ele morreu de suicídio. O suicídio dele foi um tiro no peito. E que, inclusive, demorou 2 dias para ele morrer desse tiro do peito. Depois, na época, acho que na vida dele, enquanto vivo, ele conseguiu vender uma tela, uma obra, né? Mas depois ele tomou esse lugar de um gênio incompreendido, né? As pessoas referenciam Van Gogh quando querem fazer alguma aproximação entre a loucura e a criatividade. Ah, e aí, assim, ele pintou muitos autorretratos. Talvez houvesse uma tentativa de integração em fazer esses autorretratos, né? E ele tinha essas pinceladas muito fortes, mas também muito travadas. As linhas elas não fluem. Elas são todo o tempo interrompidas. Vocês veem nessa imagem que os traços são curtos, que é tudo muito breve, né? Ele utiliza cores dramáticas, vibrantes, né? Ele tem umas pinceladas que você quase sente elas sendo feitas.
E, e aí, uma coisa que a Faiga comenta é exatamente isso, né? Que a gente consegue reconhecer alguns aspectos desse conflito nessa, nessa forma, na forma como a imagem foi feita, né? Essa dramaticidade, essa tensão na imagem, né? E que essa tensão era uma tensão emotiva, era uma tensão emocional. Ela era, essas linhas elas têm vários obstáculos, como a vida dele mesmo teve, em que as coisas não se concretizavam, né? Bem, além disso, tem o espírito da época. O Van Gogh ele é tido como um pós-impressionista. E os impressionistas, eles, deixa eu ver, os impressionistas, eles pensavam mais ou menos assim: eu tô vendo as coisas, só que as coisas que eu pinto, mesmo observando, tô aqui sentado, olhando para uma paisagem. Quando eu pintar essa paisagem, ainda assim eu não pintei a realidade crua. Eu não fiz uma fotografia da realidade. Ela inevitavelmente passou por mim. E aquilo que eu produzi vai estar carregado das minhas impressões, das minhas próprias impressões, né? Ah, essa, esse pensamento, né? Essa formulação impressionista, ela foi muito bem situada num período em que se questionava o lugar da arte, né? Até então, quem quisesse um retrato era pintado. Mas agora tinha fotografia. A indústria estava começando a dominar tudo, assim. As coisas estavam, a tecnologia chegou, as indústrias chegaram, as máquinas, né? Qual a função do artista agora, né? O artista agora precisa se descobrir. Ele precisa descobrir e dizer para a sociedade por que ele existe, né? Aquilo que ele estava olhando estava carregado do seu olhar, né? E era isso que ele tinha para oferecer para a sociedade. Assim, depois dos impressionistas vieram os expressionistas, né? Que eles ressaltaram, que aí vem, por exemplo, o Kandinsky com o espiritual na arte. O Kandinsky e os expressionistas eles vão ressaltar esses aspectos emocionais e sentimentais, né? O que primeiro eles perceberam foi que a percepção deles sobre as coisas era contaminada por questões subjetivas. Mas depois isso foi ganhando nomes. Daí eles perceberam que eram os sentimentos, que eram as emoções, que eram os pensamentos, enfim. E aí já vai caminhando para um expressionismo. E depois, e a partir daí, depois, né, que se observa isso, porque a gente está falando de séculos, de décadas, de vários artistas se questionando aquilo, ou vivenciando aquele turbilhão, em que inclusive a própria ciência estava ali falando, por exemplo, que, olha só, meu Deus, quer dizer que a equação pessoal do cientista afeta nos resultados? Então, é sobre toda essa dinâmica, que culminou, por exemplo, na pintura enquanto uma forma de expressão. Tal hora, não era mais necessário pintar o que estava fora, mesmo carregado das minhas próprias impressões, se pintava aquilo que estava dentro. Outro. E aí a Feiga continuou o texto falando sobre movimento visual. Uma
E aí ela faz 2 exercícios, na verdade parece que ela faz mais, mas ela traz 2 no livro. E ela vai descrevendo esse percurso visual que foi sendo feito pelo grupo, né? Ela pediu para um fazer uma linha, ele fez. Aí outro fez. Aí outro fez. E aí ela vai descrevendo o impacto de cada uma dessas linhas na percepção daquela imagem, né? Tipo, olha, aqui esta linha traz uma certa fluidez. A composição dessas duas linhas juntas evoca um tensionamento. Agora, com essa borda que foi feita aqui, a imagem ficou menos dinâmica, ficou mais estática. Ela vai fazendo essas leituras, né? Ela vai refinando o nosso olhar para perceber esse tipo de leitura, né? Sobre essas imagens. Ela mostra esses 2 exemplos, né? E aí ela pergunta para ele, se eu não me engano, qual das duas ficou mais dinâmica. Qual das duas estava mais estática e qual das duas parecia estar mais dinâmica, assim, parecia ter mais movimento. E a turma concordou que era essa primeira aqui do lado esquerdo, que ela trazia mais uma sensação de movimento do que a outra. Apesar da outra ter muitas curvas, haviam traços, haviam linhas retas, né, na horizontal e na vertical, que davam uma estabilizada na imagem. Vocês percebem isso? Bem, e aí a Feig ela reforça essa percepção, né, essa reflexão sobre a dinâmica, sobre o movimento visual, trazendo esses 2 exemplos. Eu não sei se ela traz esses 2 exemplos, mas ela cita o Mondrian e ela cita o Kandinsky, né? E pergunta qual dos 2 é mais dinâmico, qual dos 2 traz uma dinâmica maior, né? Dá uma sensação de movimento maior. São 2 imagens que estão paradas, elas não estão animadas, elas estão paradinhas, elas foram pintadas, estão aí. Mas elas trazem algumas sensações, né? Elas fazem com que a gente perceba até mesmo o movimento, né? O Mondrian, ele se utiliza de cores primárias e ele faz isso de uma forma bem opaca, porém, esses quadrados, esses retângulos, eles têm tamanhos diferentes. E o fato deles terem tamanhos diferentes insinua uma possibilidade de movimento. As coisas podem aumentar, podem diminuir, né? Dá uma certa dinâmica a essa imagem. Bem, diz ela. Eu até concordei, assim, eu não tinha percebido isso também, mas eu achei que sim, quando ela falou. A assimetria, ela trazia uma certa dinâmica para as coisas, porque aquilo que é assimétrico, a gente tende a querer dar um lugar mais simétrico. Será? Tô viajando? E aí? O que é que vocês acham? Já, por outro lado, essa imagem do Kandinsky, ela é claramente bastante dinâmica, né? Eu quase vejo uma cegonha dando cambalhotas aí nesse, nessa tela. Inclusive, tem umas rodas, tem uns cubos mágicos, tem uns objetos pontiagudos, tem umas ondulações, tem um mastro de um barco. Bem, é o que eu tô vendo. Tem até umas mitocôndrias, assim. Gente, é muito movimento numa imagem só. E, por fim, ela diz que até mesmo dentro de uma mesma temática, como é o caso, por exemplo, da Última Ceia,
as escolhas compositivas, elas evocam coisas diferentes, né? E aí ela traz o exemplo da Última Ceia do Da Vinci, né, que a gente já falou sobre ele, e da Última Ceia do Tintoretto, que elas são radicalmente diferentes, apesar de ser a mesma situação, né? O Da Vinci, ele gosta das coisas bem organizadas. Tem uns olhando para os outros, tá tendo uma polêmica, o pessoal tá conversando, tem uns apontando para Jesus, dizendo, olha aí, ó. E o outro ali também fofocando do lado, enfim. Ele traz um movimento, mas ele é muito rigoroso nas suas linhas, né? É quase geométrico a composição. É geométrica, né? Jesus ali é um triângulo no meio da obra. A mesa é um retângulo no centro inferior da obra. O teto são linhas bem diretivas que vai em direção às janelas, enfim. E o Tintoretto não, né? Banda voou, assim, ele baldeia tudo, bota umas coisas bem intensamente claras e outras intensamente escuras. A mesa tá logo atravessada, bota uma diagonal aí. Então, essas escolhas formais, apesar do pessoal também estar em movimento, elas trazem uma outra impressão para a gente, né? Inclusive, o Tintoretto, ele não era, assim, ele é como se for, ele era um maneirista, né, inicialmente, então ele traz muitas referências do Renascimento, mas ele, de certa forma, vem inaugurando o Barroco, né? O Barroco já é aquela corrente estética que apela para a dramaticidade, que apela para a emoção, né? Eles não gostam das coisas muito paradas, eles gostam de mostrar as coisas com certa intensidade. Lembra que... Não, é isso. E aí você percebe isso nessas escolhas formais, né? Você vê esse dinamismo, você vê o dramático na escolha de luz e sombra. E o barroco, ele convida muito a isso, né? Ele dá assento a isso. E que converge com um certo espírito da época, né? A turma estava meio decepcionada com esse rolê iluminista racionalista, assim, deu errado. De toda forma, eles estavam com uma certa decepção, né? Perante o iluminismo. E é isso, gente. Assim, o que eu tinha para apresentar hoje era isso, né? Era sobre esse tema, era sobre esse conteúdo da Faiga. Eu percebi com os comentários que vocês entenderam, né, várias coisas, vocês perceberam várias coisas e